temos que iniciar aqui, né? Então vamos dar início. É, Ana, quer fazer pra gente, Ana? A página inicial e a prece? Uhum. No caso, a prece e a página Aparece inicial? primeiro, né? Por favor. Tá, então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esse momento de estudos, que possamos todos nós nos envolvermos com esses ensinamentos, ligados, Senhor, na espiritualidade maior, para podermos, Senhor, cada vez com o andamento do nosso progresso, poder contribuir aí com o desenvolvimento de todos, da humanidade, nos tornando um pouco melhores. Muito obrigada, Jesus. Agora sim. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então Do livro podemos. Caminho, Verdade Desculpa, vai e lá. Vida, capítulo 76 da FEB. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição para que os discípulos sejam a luz do mundo. Simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultam, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos a categoria de construção cristã. Tal cometimento, propósito, é imperecível, eterno. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedras deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Eu vou deixar você comentar. Mas olha, o trabalho difícil essa edificação, hein? Oh, Jesus! Não, mas tá avançando. Ser, Tá ser avançando. amigo de Jesus não é mole, não, hein? Caraca, tem que romper todos os pedregulhos do nosso eu. Mas você comenta que a gente tá com saudade dos seus comentários. Tá ok, tudo bem. Mas se quiser interromper, pode interromper, comentar, somar, fica à vontade. É, de novo, assim, essa é uma página profunda. Parece que ela está passando umas ideias simples, mas as ideias não são simples, né? Estamos falando de sentimentos que a gente ainda não desenvolveu. E ele está falando justamente de uma construção, edificar no sentido de edifício, realmente, como se fosse realmente uma construção. Vou construir um edifício de vários andares. Né? Você começa pela base, pelo subsolo. Né? Na verdade, não sei se vocês já pararam para observar a construção de um prédio. Às vezes fica um maior tempão, né? Construindo, 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 mas não aparece nada. Porque tem todo um subsolo extremamente complexo para você construir.
você tem que fazer a sondagem do terreno, tem que, de repente, se o terreno não for suficientemente seguro, você tem que colocar as estacas, fazer o estaqueamento, achar a condição geologicamente segura para suportar o peso do edifício. Então, lembra um pouco a nossa condição que a gente se encontra, né? A gente quer ver logo alguma coisa já construída, efetivamente visível, com grande visibilidade. Mas tem coisas mais profundas, de base, que estão sendo construídas e que dá muito trabalho e que é essencial para qualquer edificação, que é justamente essa preparação do subsolo, né? O subsolo das nossas consciências, o subsolo realmente da base fundamental de quem realmente nós somos. Nós estamos construindo esse recurso. Então, quando Jesus fica parecendo até que uma promessa, né, de uma coisa futura, por isso que eu estou falando do subsolo. Por que eu estou dando esse exemplo do subsolo? O Cristo não está falando de futuro. Ele falou no presente. Vós sois a luz do mundo. Ele falou no presente, ele não falou no futuro. Não, quer saber? Ó, vós sereis a luz do mundo. Ele não falou isso. A parte chocante toda é que assim, você está ali convivendo do lado de um Cristo. A gente não entende a dimensão do que isso significa. Estamos revisitando descrições de uma convivência com um Cristo, um espírito que tem bilhões e bilhões e bilhões de anos à nossa frente, se é que dá para contar em termos de tempo. Já que o espírito, depois que evolui, ele não está preso na condição espaço-tempo, uma vez que o tempo é mais uma dimensão. Ele não está circunscrito na condição espaço-tempo. Mas se pensar em termos de tempo, ele já era um espírito puro, ele já era Cristo quando a Terra foi construída. Né? Quando a Terra foi iniciado o projeto, ele participou diretamente do projeto da construção dos pilares mais fundamentais e basais da estrutura dessa estrela, né? A Terra orbitando essa estrela. Então, existe um grupamento de espíritos, que não são poucos, né, que estão sob a tutela dele. Tanto é que nós já sabemos, né, que os exilados de Capela, lá da constelação do Cocheiro, né, de 43 anos-luz de distância, que veio aqui para a Terra auxiliar na fundação de um projeto de implantação, de transformação da condição espiritual e igualmente material, o qual nós vivíamos aqui na Terra, através de uma enxertia divina constituída e propositalmente implementada pelo Cristo para evoluir e progredir a todos, dá uma ideia da extensão, o qual existe, não tem tanta separatividade. Ah, mas aqueles espíritos não entendiam ele como um Cristo, como o Cristo de lá. Não, sabiam sim, de um Cristo, eles entendiam plenamente. Tanto é que a própria palavra Cristo provém desses idiomas, né, do povo hebreu. Mas por que estou dando essa volta toda? Porque foi pesado o que ele falou. Então, quando ele esteve aqui na Terra conosco, na forma física, animando o corpo físico chamado Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui conosco, pessoalmente, não era um momento qualquer. Iniciava-se um processo de transformação no mundo. Uma transformação profunda. Só tem 2000 anos, gente. Só tem 2000 anos. Quem ficou reencarnando aí de 300 em 300 anos, ou de 250, 250, só tiveram 4 encarnações entre o tempo que ele esteve aqui conosco, dando os exemplos do caminho da verdade e a vida, e igualmente a gente fica assim impressionado. Ele esteve pessoalmente animando um corpo físico igualzinho o nosso. Então é impressionante. Por quê? Porque nesse mesmo momento ele pega e fala: vós sois a luz do mundo. Aí você fica assim, eu? Todo mundo fica assim, eu? Não, você está me confundindo. Você está me confundindo com outra pessoa, com algum anjo. Né? As pessoas que procedem
às vezes de outras encarnações, ainda com a mentalidade, com os sentimentos presos, né, a uma série de identidades de anjos, de arcanjos, que são espíritos superiores, que são sim espíritos de uma envergadura moral superior, com certeza. Mas a questão toda é que nós ainda não compreendemos um aspecto fundamental com relação a essa essência. Não importa em que grau você esteja no local da evolução, você pode irradiar luz agora. Ah, mas minha luz é meio fraquinha. Minha luz não é igual esse holofote divino. É uma luz de vela. Não importa. Não importa. Você é criação divina. Você não tem escolha. Eu não sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Está ainda desenvolvendo a confiança, né? Você confia em Deus ou tenta confiar em Deus, mas Deus sabe que um dia você vai ter plena convicção e plena certeza que os seus sentimentos e seus pensamentos devem estar plenamente alinhados com os objetivos do Pai. Aí sim você vai começar a resplandecer a luz na sua essência mais pura. Mas enquanto isso, mesmo a luzinha um pouquinho apagada, sim, temos condições, sim, de exercer essa luz. Aí a dúvida é, que luz é essa? E como que se exerce essa luz no mundo? Porque ele falou claramente, vós sois a luz do mundo. Ele não falou, vós sois a luz de uma cidade espiritual, vós sois a luz de um... Não, ele falou, vós sois a luz do mundo. E nem falou que é do seu bairro, nem falou que é da sua esquina, do seu quarteirão. A frase foi pesada. Vós sois a luz do mundo. Em que momento da vida nós realmente nos sentimos assim e passamos a abrir o nosso coração a querer conviver nesse cenário? Espera aí, eu sou a luz do mundo. Eu tenho que ajudar sempre a todos. Eu tenho que estar ativamente agindo no bem, continuamente, de forma contínua e continuada. Então é surpreendente, porque ele está falando o seguinte: vocês podem fazer isso agora, não é para depois, amanhã. Então, existe, até mesmo na doutrina espírita, né, só mudaram os nomes, né? A consciência do espírito reencarnante estava lá, né, prisioneira de vários aspectos do catolicismo antigo, né? Porque primeiros contatos religiosos. Aí chega no espiritismo, a pessoa muda os nomes, muda os adjetivos e muda os substantivos. E começa a falar, em vez de chamar de anjo, fala de espírito superior. Ah, que o espírito superior, né, por favor, transforme minha vida, mude meu destino, sem um caminhão gigantesco de pedidos. Um caminho gigantesco de pedidos. Mas nunca pedimos que queremos ter mais experiência em praticar o bem. Nunca pedimos, Senhor, que eu tenha mais paciência, mais zelo, mais atenção para exercer melhor o amor. Eu quero aprender a amar cada vez mais. Eu acho que eu ainda não amo o suficiente. Além disso, eu tenho certeza que é insuficiente e que eu posso muito mais e que eu posso servir muito mais ainda. É sobre isso a página. É sobre se auto-questionar em relação a isso. Por isso que esse livro é tão enigmático, né? Caminho, Verdade e Vida, esse livro é um livro enigmático. Porque você quer viver a sua verdadeira vida. Você quer viver a sua própria verdade. No caminho que Deus projeta e planeja para todos nós. E com certeza o caminho é para as edificações. Para cumprirmos nossa obrigação para conosco mesmo, cumprirmos com obrigações para com o próximo e obrigações para com Deus. Mas todos esse conjunto de obrigações estão relacionados ao amor, estão relacionados à sabedoria, ou à busca da sabedoria, melhor dizendo. Então a gente precisa se atentar, porque a página ela é pesada. Se a gente ler rapidamente e fizer um comentário rápido, parece que ele é simples, mas não tem nada de simples. Ela não é simples. Porque a frase do versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus falou diretamente: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Claro que no contexto da conversação lá, que Mateus estava narrando, certamente tinham vários aspectos que ele queria demonstrar para todos os discípulos. Ah, Senhor, não seria melhor a gente ficar em contemplação da natureza e não fazer nada? Não seria melhor a gente deixar o mundo do jeito que ele está e nos refugiarmos em algum lugar para vivermos numa comunhão fraterna só entre a gente? Não é esse o princípio da evolução. Embora, em algum momento, podemos nos pegarmos, né, nos percebermos a nós mesmos, como que a gente se apega a certos pensamentos completamente deturpados. A pessoa acredita que vai evoluir para nunca depender de ninguém. Né? Qual é o padrão de evolução que a maioria acredita? Ah, eu vou aprender tudo para não depender de ninguém, para não ter ligações com ninguém, ligações de necessidade. Você precisa do próximo para poder fazer algo aqui na Terra. Você não quer esse tipo de engajamento. Bem, então você não está entendendo que a cooperação é o mecanismo de evolução. Não existe evolução sem cooperação. E precisamos de todos, para evoluirmos. Então, Emmanuel avança assim: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que o homem se edifique. Se edifiquem. Os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Então é impressionante. Como assim no exemplo do Senhor? Porque fica estranho, todo mundo pode pensar assim, poxa, como é que eu posso entender esse exemplo se ele já é, né, o exemplo máximo de conduta, de amor, de sabedoria, sempre empenhado, trabalhando incansavelmente? Bem, agora você aprendeu sobre a resiliência. Ser resiliente em praticar o bem, continuar naquele esforço contínuo. Não ficar naquela situação. Ah, eu falei com fulano, falei com Beltrano. Ah, a pessoa não está muito afim de me aceitar, não. Tá, falou assim, falou assado, eu me afastei. Porque é difícil, às vezes, a convivência. Aí prefere se afastar. O Cristo se afastava? Momento nenhum. Jesus sabia quem ia trair ele diretamente. Jesus contou para todo mundo na mesa. Aquele que pegar o pedaço de pão comigo e molhar agora comigo o pão, será esse que vai me trair. Todo mundo ficou olhando para ele. Não é possível. Aí ele chega para Judas e fala, Judas Iscariote, o que você tem que fazer, faça. E Judas saiu. Você imagina testemunhar isso? Um princípio de convivência que a gente não consegue entender ainda. Que sentimento é esse? Mas é o sentimento de querer servir ao Pai em primeiro lugar. Servir a Deus em primeiro lugar. Esse é o exemplo máximo do Cristo. Ele está sempre ali empenhado. Ele ficou com raiva de Judas? Claro que não. Ele ficou decepcionado? Claro que não. Ele sabia como funcionava o íntimo de Judas. Ele tinha certeza. Judas acredita na revolução. Ele acredita que a revolução vai transformar o mundo. Ele vai seguir assim. Não tem o que eu fale para ele, ele não vai mudar. E assim somos nós em várias relações de convivência. O reflexo é o mesmo, só muda o gênero, número e grau. Mas a ideia central, a ideia psicológica por trás, central é a mesma. Só muda o assunto. Não temos como gerar uma escolha, não temos como ter certeza de uma escolha sem experienciar a escolha. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele achava que ia dar certo. Ele desejava que desse certo. Jesus vai ser preso, né? Depois ele vai fazer uns milagres lá, todo mundo vai reconhecer ele e ele vai ser solto. Judas amava o Cristo. Ele queria acelerar o processo. Ele pensou, poxa, Jesus é muito calminho, é muito bondoso, não vai funcionar, vai demorar muito. Eu vou dar um jeito de fazer funcionar melhor. Depois ele ainda vai me agradecer. Era esse o pensamento central de Judas. Ele não queria o mal do Cristo, não, muito pelo contrário. Paloma, pode falar, Paloma. Olá, boa noite. Tô sedenta, hein? Já vou avisando, hein?
Pode falar. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu sempre soube que o Judas, ele voltou como Joana d'Arc, confere? Sim, Tá. Então, mediante o que você está falando aqui, acendeu a lâmpada aqui. Por isso que ele acreditando na revolução, né? Ele veio também como Joana d'Arc? sim, mas entenda que Ah, diga aí, estou vendo. naquela condição de João, a gente não entende exatamente como funciona o planejamento do planeta Terra. A gente não entende. Quando você vai observar alguns livros, eu já conversei com diversas pessoas sobre isso, e as pessoas ficam me olhando de cara feia porque não quer ouvir pergunta e que não sabe a resposta. Mas você observa que as pessoas não sabem a resposta porque não temos como saber qual é o plano original de todas as almas que são enviadas para a Terra. Há uma mensagem mediúnica no livro, se eu não me engano, Mensagens Novas, né, do Irmão X, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde narra um contexto onde está lá basicamente, né, que chega um espírito de altíssima hierarquia, todo adornado com umas marcações assim como fosse peças de ouro em volta dele, uma luz incrível. Quem estava na sala? Allan Kardec. Olha só o nível da reunião. Allan Kardec e vários outros espíritos. Quem é esse que está chegando? Hermes Trismegisto. Só isso, tá? É aquele que foi designado pelo Cristo para auxiliar no projeto da enxertia divina. Hermes Trismegisto vai recebe quem entra na sala para o projeto de desenvolvimento da Europa? Quem? Imagina, olha só, quem? Chuta. Que hoje na história da humanidade é classificado como o maior sanguinário, guerreiro, que saiu criando guerras, inventando guerras pela Europa toda. Chuta. Que espírito você acha que é esse que chegou na reunião? Que a reunião era sobre ele. Era o projeto para a reencarnação dele. Da Napoleão? Napoleão Bonaparte. Aí você fica assim, peraí. Napoleão Bonaparte se encontrava com essas pessoas antes de reencarnar e tinha um projeto complexo que ele tinha que cumprir? Sim, exatamente. Que era Júlio César. Você está entendendo? Aí você vai ficar assim, então peraí, toda a manifestação do Império Romano foi planejada? É óbvio que foi planejada. É óbvio que foi planejada. Gente, muito complexo. É complexo. Se ela começou a perder as características de projeto divino e ficou um projeto humanoide, né, um projeto humano de necessidades, de orgulho, de vaidade, de ganância e de poder, se ele se perdeu nesse aspecto, não tem problema, não estão preocupados com isso. Quem está planejando lá em cima já sabia que isso ia acontecer. É isso que vai fritar, começa a fritar o seu cérebro. Peraí, então já sabia? É, já sabia. O processo, assim, a gente valoriza a encarnação de uma maneira estranha. Você não acredita que você é um espírito passando por uma experiência humana. Você acha que é um ser humano passando por uma experiência de vez em quando espiritual. Vai entender isso. A gente demora a despertar nessa direção. Então, por que eu estou falando sobre o exemplo do Cristo? É óbvio que o Cristo narrando ali, né? Porque a primeira coisa que eu me perguntava, né? Quando eu era criança, que eu estudei essa história e esse versículo e essa etapa, né, da narrativa, da convivência de Jesus com os discípulos, onde ele coloca o pãozinho na água, todo mundo molha, né? Aliás, ninguém molha o pãozinho junto com ele, só Judas. E ele fala que seria Judas. Aí a primeira reação que eu tive quando a primeira vez que eu pensei nisso, eu pensei, poxa, mas então ele podia ter evitado isso tudo e ter ficado mais tempo com a gente. Entendeu? A reação infantil, né? A gente começa a perceber a reação infantil. E isso, nos meus tempos de evangelização, né? Quando eu era jovem, adolescente, eu ficava pensando nisso. Meu Deus, por que ele não fez nada? E outra coisa, se os discípulos sabiam, por que eles não fizeram nada? Pega ele, ué. Pega Judas. Não deixa ele sair, não. Daí você fica imaginando
que é possível, a ideia de controle funciona. Eu demorei muito para entender isso. Que o meu pensamento sempre seguia para essa direção porque eu acreditava na ideia de controle. E quando você vê a forma como o Cristo dá de exemplo, ele só acredita em um tipo de controle, o controle de Deus. Só isso. Ele não está preocupado que o outro vai trair ele. Ele não está preocupado que o outro vai enganar. Ele não está preocupado. Mas alguém na rua vai fazer um esquema para me enganar, para me iludir. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que se o erro do outro pertence ao outro, não é dele. Ele não tem, e nem sequer, se ele quisesse controlar o outro, certamente ele cruzaria por excessos. Né? Quando outro momento que fala sobre o mesmo assunto, parece que não é, mas acontece que é o mesmo assunto. No momento que Simão Pedro, Jesus diz que vai ser preso, que ele vai seguir para um local que ninguém pode ir com ele, Simão Pedro se revolta e fala: que isso, Senhor? Eu vou com você, eu caminharei com você até o fim dos tempos. Darei a minha vida a você, em seu nome. E ele conta que vai ser negado, mas ninguém percebe um aspecto importante que Jesus falou depois. E está nos textos sagrados. Ele fala: Pedro, você está reagindo dessa maneira? Te falta muita experiência, então, ainda, para você sentir de maneira diferente. Te falta muita experiência ainda. Vejo que para você te falta muita experiência. Jesus não enganava ninguém, nunca contou mentira para ninguém. E é verdade, por vezes é isso mesmo, falta experiências. Não tem como amadurecer facilmente. Como é que você pode achar que você vai controlar o erro do outro, se você não consegue controlar o seu? Ali o Cristo está no nível de altíssima capacidade. Mas vê se ele se arvorou a querer controlar o erro do outro. Não fez isso, impressionante. Né? Por que todo mundo acredita nisso? Né? Um dia eu vou evoluir, vou chegar num certo nível de evolução que eu posso sair corrigindo todo mundo, né? Que eu já evoluí, né? Muitos acreditam nisso. Eu digo que a pessoa não fala isso, mas ela sente que tem essa capacidade e quer exercer, e quer corrigir os outros. Já percebeu o que acontece hoje na vida, no dia a dia? Todo mundo quer corrigir todo mundo. Todo mundo quer achar o erro do outro, o defeito do outro. Você não procura o seu próprio defeito, o seu próprio erro. O Cristo fez isso. Ele tentou corrigir o defeito do outro. Ele dava conselhos. Ele sempre tratou todos como amigos. Fez o melhor para todos. Então, quando ele fala que edifiquem no exemplo do Cristo, é perceber o exemplo do Cristo. Não é trivial perceber o exemplo dele, porque o exemplo dele está recheado de lições de como percorrer o caminho, de como buscar a verdadeira verdade. A verdadeira verdade, infelizmente, tem que usar essa expressão. Fica até sem sentido, né? Verdadeira verdade. Então, existe uma verdade que não é verdadeira? Sim, a sua própria verdade. A gente cria verdades ilusórias. Né? Já vi alguém começar e conversar com você? Já viu alguém chateado? Alguém está chateado porque brigou com alguém. Aí a pessoa vem falar com você. Olha, briguei com fulano, porque aconteceu isso, porque aconteceu... Não é? Eu não tinha que brigar? Não é? Não é? Aí, tá vendo? Não é? Fez isso, eu não tenho que brigar? Aí você fica assim, cara, a pessoa quer que eu concorde com ela. Eu não tô entendendo. Conversa de doido, conversa de maluco. A pessoa está te usando de psicólogo. Em que sentido? Ela está arrependida. Ela não queria ter feito aquilo. Mas ela quer explicar por que fez. Mas você nem viu o que ela fez. Mas ela está te dando explicação de uma coisa que você não testemunhou, que você nem viu. E a pessoa está te explicando. Aí você fica assim, me explicando o quê, meu Deus? Já percebeu que tem pessoas que fazem isso continuamente? Por quê? Porque ela sabe que a verdade que ela está vivendo naquele momento da briga foi insuficiente. No fundo, a pessoa queria ter resolvido de outra maneira. Queria ter resolvido de um caminho que fosse mais bondoso. Isso é consciência, lá no fundo gritando. Não, eu não queria ter reagido assim. Né? Em várias reuniões a gente conversou sobre isso. Porque a gente já sabe qual é o exemplo do Cristo. Talvez a gente não tenha decodificado em detalhes
o exemplo do Cristo, observado os detalhes, bem detalhadamente. Em que aspecto? Ele não fica buscando consertar ninguém, ele fica buscando consertar alguém como? Somente recebendo o amor dele, somente recebendo a compreensão dele, recebendo o carinho dele. Ok? Aí avançando aqui mais um pouco. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Aí agora aqui que é pesado também. Olha só. Ele está dizendo o seguinte: olha, vão surgir projetos e tarefas para você realizar. E aí, de novo, se você pega lá o Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem, e as pessoas esquecem sobre isso, que tem dois aspectos importantes: fazer o espírito progredir e fazer com que ele possa cumprir as tarefas que foram alocadas a elas na grande obra divina. São dois objetivos, tem uma conjunção E. Tem uma conjunção E. Aí, de novo, você vê Emmanuel citando paralelamente, né, continuamente aqui, nesse mesmo parágrafo, o que acontece lá no Livro dos Espíritos. Aí ele está deixando claro, nem sempre os seguidores do Cristo compreendem essa grande imperativo de iluminação própria. Em favor, ou seja, em benefício, para que você possa exercer a obra que Deus vai colocar sob sua tutela, sob suas mãos, com mais harmonia. Todo mundo sabe que filhos, filhas, esse grau de parentesco mais complexo de você guiar outra consciência, você precisa de harmonia. Você precisa se desenvolver o seu mundo íntimo para a harmonia. Como é que você vai ter harmonia se você não confia em Deus? Como é que você vai ter harmonia se você não acredita no melhor? Como é que você vai ter harmonia se você não entende que tudo está progredindo sim e que a sua visão de mundo é que ainda é estranha? Você não entende a obra divina em relação a todos estarem marchando e aprendendo sobre os aspectos mais simples da vida até os mais complexos. Enquanto está aprendendo, está errando, por tentativa e erro. Mas aquele que já é realmente um seguidor do Cristo, que está sempre seguindo o Cristo, não entende que existe uma obrigação profunda para você aprender a desenvolver harmonia em você mesmo. Muitas pessoas, acho que as pessoas já até se acostumaram, né? Eu nunca falo assim, muita paz e harmonia. Muita paz e harmonia. Eu não escrevo isso. Eu sempre escrevo muita harmonia e paz. Qualquer texto que eu vou escrever, despedir, muita harmonia e paz. Por quê? Porque a paz é consequência da harmonia. A paz, o que é a paz? É porque você pacificou o que ainda estava em conflito em você. Mas você só vai pacificar o que está em conflito em você quando você enxergar a harmonia de Deus, a harmonia do mundo, a harmonia da vida e a harmonia de você participando dessa obra divina. Né? Já conversamos sobre isso várias vezes. Todos nós temos obrigações para conosco mesmo, obrigações para com o próximo, obrigações para com Deus. Que Jesus deixou isso claro e ele falou isso várias vezes para os discípulos. Pedi, buscar e batei. Pedi, buscar e batei. O que você vai pedir? Pedir caminhos para transformar quem você é. Eu não me aguento mais, eu quero amar cada vez mais. Buscar como realmente exercer o bem, como realmente ser bondoso, como realmente ser benévolo, que é muito acima de bondoso. Como ser realmente meigo e humilde de coração. Como animar sentimentos que você ainda não tem. Essa é a busca. E depois você vai bater na porta do Pai. E todos já bateram. E continuam batendo. Eu vou fazer. Quando eu reencarnar, vai dar certo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo mundo promete mundos e fundos. Todos já bateram a porta do Pai. Igual naquela época de antigamente, né? As pessoas, os grandes trabalhadores das cidades pequenas eram, por vezes, jardineiros,
As pessoas trabalhavam nas casas das pessoas. Então, você batia na porta da pessoa e pedia trabalho. Posso trabalhar como cuidando do seu jardim? É você batendo na porta do Pai, na porta de Deus e pedindo, posso trabalhar, né, no seu jardim? Aí você quer entrar no jardim e mudar tudo, né? Não, essas plantas aqui estão plantadas no lugar errado. Ó, tá vendo essas ervas aqui daninhas? Ih, não era para estar junto com essas aqui, não. Deixa eu arrancar tudo e separar todo mundo. Aí Deus fala, nananina não. Quer trabalhar aqui? Tem que ser do meu jeito. É sobre isso. E a obra a realizar é sobre isso. Existe uma obra a realizar que ela tem um contexto de desenvolvimento interno, você vai ganhar aquela experiência em estar obrando em nome de Deus, e todos nós estamos o tempo todo. Você não vai trabalhar numa empresa porque você está trabalhando para um chefe. Não, você está trabalhando para Deus. Em primeiro lugar, para Deus. Você não gera, você fabrica corpo físico? Não. Você fabrica recursos perispirituais? Não. Sua alma pode viver sem Deus? Não. Então, você está vivendo um conceito de vida errado. Então, são os sentimentos que nós criamos na nossa identidade psíquica que é o problema. A gente acha que vai trabalhar para o próximo. Ou vai trabalhar para uma empresa, ou para uma corporação. Não, você tem que trabalhar para Deus. Participando de um projeto de cooperação divino. Ah, mas as pessoas não sabem cooperar. Todo mundo são muito individualista. Ué, então você só queria cooperar em grupos onde todos já evoluíram. Ou seja, você só quer ir lá para bagunçar, né? A paz dos outros. Porque se já todo mundo evoluiu, o único que não vai ter evoluído vai ser você. Então temos que trabalhar assim, é aqui e agora, nas coisas esquisitas. Com convivências esquisitas, que a gente não compreende primeiro. Mas se a gente mantiver a nossa relação para com Deus coerente e eficiente e eficaz, não importa como o outro está torto, deixa de estar torta. O que importa é a luz que você quer refletir divina. Você quer ser o espelho de Deus. Você quer refletir todas as luzes que Deus acredita que você possa refletir. Então, temos sim obras a realizar. A gente não pode se enganar. Todos, sem ascensão, reencarnam com obras a realizar. Daí surgem as dívidas, que a gente sempre vem conversando. Qual a maior dívida que eu tenho para com Deus? Dívida de amor. Qual a maior dívida que eu tenho para com o próximo? Dívida de amor. Qual a maior dívida que eu tenho para comigo mesmo? Dívidas de não ter treinado e exercido o amor. Você não ganhou essa experiência. E essa experiência faz toda a diferença. Então, prosseguindo aqui, ó, esmagadora porcentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros. Por isso que eu marquei de vermelho aqui. Ó. Todo mundo está preocupado com os outros. E fulano diz que ama, mas olha só, olha como que ele falou comigo. Olha não sei o que, isso aqui lá. Olha, menosprezando o ensejo, ou seja, essa possibilidade, né, de alcançar os bens supremos para si. É um ensejo, é um estímulo. Quando você vê o outro, a edificação do outro, você está observando a edificação para o outro, aquilo deveria ser um estímulo para você buscar se melhorar. Um estímulo para buscar você reagir melhor sempre, né? Então, naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana. Aqui, mano, deu uma rasteira em todo mundo. A pessoa quer buscar conforto, quer buscar paz, quer buscar harmonia. A pessoa quer que a primeira hora do dia até a última hora sejam perfeitamente iguais da semana inteira passada, do mês passado, do ano passado. Todo mundo quer tudo igual. Nada pode surgir diferente, não pode ter complexidade, obstáculo, dificuldade. Nada, zero. Ou seja, uma chatice plena, absoluta. A vida no seu repeteco, na sua repetição da mesmice de sempre. Sem desafios. Não, para que ser desafiado? Pô? Eu não quero ficar pulando obstáculo, tipo, não sou atleta. Muitas pessoas pensam assim. E acham natural assim. Então a pessoa corre para situações da vida onde ela vai ter uma gratificação melhor, humana.
Ela não vai ser desafiada no trabalho, ela não vai ser desafiada na convivência, ela não vai ser desafiada em conflitos. Aí você consegue evoluir assim? Muito difícil. É muito difícil. Ele deixa claro nesse parágrafo, naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Não, como assim perplexidades, obstáculos e sombras do caminho? Ué, como é que você vai ser a luz do mundo no lugar que já é claro? Como é que você vai ser a luz da vida, a luz do mundo, em lugar que não tem treva? Como é que você vai realmente atuar com benemerência, com cuidados, com zelo, com carinho, onde ninguém precisa de nada? Ninguém precisa de nada, ninguém precisa da sua ajuda, ninguém precisa de nada. Como é que você vai ajudar? E várias pessoas falam isso. Não, meu objetivo é ir morar na Suíça. Porque lá todo mundo ganha muito bem, ninguém precisa de ninguém, todo mundo vive sua vida individual e pronto, acabou. Todo mundo fica lá isolado, não tem perplexidade, não tem dificuldade no caminho, não tem obstáculo, é tudo perfeito. Transporte público é de graça, não sei o quê, pouca população pequenininha, um frio danado, todo mundo tranca café dentro de casa, não tem confusão, então uma paz total. Você vai evoluir assim? Você vai conseguir recursos benditos de iluminação simplesmente dizendo que você conseguiu sobreviver à experiência humana só por respirar e se alimentar e ir dormir? Não entendi. Então não vem, pô, não reencarna. Então não reencarna. Fica por lá, não volta para a Terra. Está perdendo tempo. Está consumindo um tempo útil. Extremamente útil, que está perdendo a chance da bendita iluminação. Onde? Nas condições difíceis, no caos, na dificuldade, na perplexidade. Pode falar, Paloma. Coração do mundo, pátria do evangelho. O Brasil, né? Você está descrevendo completamente o Brasil, né? Porque depois que você falou aí, eu não posso pensar mais em Suíça. Mas eu entendi o recado, viu? Entendeu? As pessoas estão tendo oportunidade de nascer no Brasil, entendeu? Todo lugar tem problema. Todo lugar tem dificuldade. Todo lugar tem gente zangada. Tem gente chateada, zangada. E você fica assim, por exaustão da vida, do trabalho, disso, daquilo, porque queria ter isso, porque queria ter aquilo, não consegue. E todo mundo, assim, sabe, se sentindo super mal. Eu falei, nossa, eis aí o local para você colocar luz de paz, luz de carinho, de atenção. Comece com um bom sorriso. Dê atenção ao próximo. Faça o possível para empenhar ao máximo do seu mundo íntimo aquilo que você acredita que você já está preparado para exercer. Mas exerça, porque o tempo passa muito rápido. Daqui a pouco acaba a experiência. É muito curtinho. Assim, são alguns aninhos, pum, acabou. É muito rápido a experiência humana. Entendeu? Então, ele está deixando claro, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde. Por que está falando se esconde? Porque a gente não consegue ver. A gente que não consegue ver o recurso. Né? Muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Então, temos sim que estarmos sempre predispostos a exercer o bem. Onde? Alocando a luz que existe em você e a luz que você é capaz de refletir de Deus para os outros corações. Né? Quem explica isso para a gente lá no livro Pensamento e Vida é Emmanuel, falando que o pensamento é igual a um espelho, chamado espelho da vida. Ele narra como espelho da vida. A habilidade de pensar é como se fosse um grande espelho da vida. Recebemos imagens e arremessamos imagens. E temos que aprender a refletir essa luz divina, né? Porque realmente é uma imagem muito bonita. Mas vamos avançar aqui, porque a hora aqui realmente passa voando. O mestre foi muito claro em sua exposição para que os discípulos sejam a luz do mundo. Simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha,
onde nunca se ocultem. Nunca se ocultem. Gente, a gente precisa da luz, uma cidade edificada sobre o monte durante o dia. Precisa? Você não precisa. Por que está falando da cidade edificada sobre o monte? Porque naquela época era muito difícil viajar. Você não tinha mapa, você não tinha recurso nenhum. Então, quando você conseguia enxergar a cidade longe durante a noite, porque tinham muitas pessoas no local, com muita luz de vela, não sei o que, fogueira, você via de longe a cidade. Você sabia para onde você tinha que seguir, é para aquela cidade. Você conseguia identificar a luz aonde? No meio do dia? Do sol nascente? Não, na escuridão. Então, muita gente está assim preocupado, perplexo. Meu Deus, parece que a humanidade está adentrando numa nova escuridão. Ainda bem que está adentrando. Chegou a sua hora. Brilha a sua luz. Brilha a sua luz. São ciclos. É óbvio que a Terra vai passar por vários ciclos assim. Ciclos bizarros de sensação de escuridão. É proposital. É proposital. A gente imagina que não, mas é proposital. Brilha a sua luz. Aí, tá vendo aí? Chegou a oportunidade. Para outros é treinamento básico, para você é treinamento avançado. Vai lá, execute agora a sua capacidade no treinamento avançado. Bem-vindo ao treinamento Nascer aqui na Terra. Então, o mestre foi muito bem claro nessa exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, você realmente ser essa luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. Você nunca vai se ocultar. Ou seja, você nunca vai deixar de agir no bem, nunca vai deixar de perdoar, nunca vai deixar de ser benevolente, nunca vai deixar de ser, né? Benevolência, indulgência e perdão. Nunca vai abandonar a indulgência, ou seja, a compreensão e a tolerância das imperfeições alheias. E aí completa. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, né? Porque o que é indispensável? É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Então a pessoa desce, mergulha na lama, desce, olha só, tem um buraco ali esquisito, uma cratera, tem 30 pessoas dentro daquela cratera. Aí você pula dentro da cratera, sem corda, sem recurso, organiza todos, acalma todos, vamos fazer uma escadinha aqui humana e vamos saindo aos poucos, vai dar certo. Mas você está aqui junto com a gente na mesma condição? Exatamente, na mesma condição. Mas para subir vai ser muito difícil. Ainda bem que vai ser difícil. Mas eu tenho fé em Deus, que se Deus está permitindo esse cenário, Ele confia que a gente vai conseguir nos desenvolvermos para sair dessa subida angustiosa e alcançar realmente. Aí você começa a contribuir para a construção cristã. Como é que você vai construir a construção cristã se você não conseguir injetar no coração do próximo aquela confiança plena em Deus? Se a gente não conseguir fazer isso, não adianta, né? Então ele continua. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. Então não importa as dificuldades, dessas dificuldades oh, nossa, eu estou errando porque eu estou prisioneiro a essa paixão. Eu estou errando porque... Não se preocupe, não. Essas paixões, vai e volta, não tem problema. Isso não vai derrubar a edificação da natureza. E qual é essa natureza? Dessa construção cristã. Em que sentido? Se você mantiver a chama acesa da boa vontade e a coragem, de boa vontade e coragem, em manter-se o tempo todo em exemplificação contínua de benevolência, de indulgência e de perdão, benevolência, indulgência e perdão, em todos os sentidos e cenários e realidades, é óbvio que não importa que você, mas eu tô prisioneiro a uma situação difícil, eu tenho uma dificuldade, não sei o quê. Não importa. Você está sempre, em todos os contextos, tentando desenvolver, ou seja, exercer o que você já tem de treinamento,
de benevolência, indulgência e perdão, é assim. Aí isso vai evoluir aos poucos, de tanto você treinar. Agora, se você treina nunca e fica achando que é algum anjo da guarda que tem que fazer tudo, vai ficar difícil. A gente não vai ganhar nenhuma experiência em contornar, em estar no processo de construir a atmosfera da nossa consciência do amor, da bondade, da sabedoria. Porque toda a sabedoria é de Deus. Todo o amor mais puro é de Deus. Nós somos apenas reflexos desse amor, reflexos dessa sabedoria. Por isso que a gente nunca fala, eu quero buscar, eu quero alcançar a sabedoria. Não, você quer o processo de busca da sabedoria. Alcançar não é uma preocupação. A busca é. O alcançar não. Então ele continua. Seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Todos eles reencarnaram na Terra. Todos os discípulos, tá? Não foi só Judas, não. Todos eles reencarnaram. Só que a gente não conseguiu reconhecer nenhum deles. Mas todos eles contribuíram de alguma maneira. Gente, eu peço desculpa a vocês. O horário aqui deu uma acelerada, né? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma nova sala e de lá a gente continua. Quem quiser fazer algum comentário lá também, por favor, fique à vontade. Eu vou mandar um novo link para vocês, já já. Até daqui a pouco. Paz, harmonia, e a gente se deixa envolver nessa escuridão e esquece dessa missão, né? Porque a gente fica meio decepcionado, porque a gente queria um mundo diferente, a gente queria tudo pronto, tudo transformado. A gente tem, às vezes, o sentimento não é errado ter esse sentimento, tá, gente? Não é errado. Só que a gente às vezes esquece aonde nós precisamos de mais treinamento, né? A gente precisa de mais treinamento nesse sentido. É fazer as coisas mais simples e mais complexas que demandam mais esforço de cada um de nós. E o treinamento vai surgir, né? Nós vamos ser chamados para essas obras. E estamos sendo chamados para essas obras. No corpo físico e fora dele. Fora do corpo físico vai ser chamado também. Só que, de novo, a única variável que controla a nossa execução nas tarefas mais desafiadoras se resume a duas palavras: boa vontade e coragem. Boa vontade perdeu o significado, mas boa vontade significa força de vontade. Força de vontade. Eu vou fazer algo que eu não tenho experiência e eu vou me empenhar. Com o máximo de humildade, com o máximo de zelo, com o máximo de cuidado. E eu vou tentar. Mesmo que dê errado, não tem problema, eu vou tentar assim mesmo. Mas eu vou me empenhar ao máximo. Mas quem é o driver disso tudo? É a coragem. É a coragem. É a coragem que realmente a essência da evolução é isso. É a boa vontade e a coragem. Mas quem é a diferença de potencial que faz a energia fluir da nossa essência? É a coragem. É a coragem de realmente fazer algo que tira a gente da condição de conforto. Ah, mas eu queria tanto uma condição assim, assim, assado. Não, mas surgiu uma situação assim, assim, assado. Né? Quando você vai ver aquele livro da Veneranda, né, O Caminho Oculto, é um livrinho infantil, né, que a gente gosta muito de usar na evangelização. Uma história magnífica, né? E você acha que é uma história infantil, mas não é uma história infantil. Aí você para assim, pera, quem é Veneranda, né? Que espírito é esse? Quem é Veneranda? É só um espírito, né, que tem 1 milhão de bônus horas trabalhando incansavelmente na construção de nosso lar. Ela é uma cooperadora que ajudou a construir nosso lar. Ela tem bônus de 1 milhão de horas. Ou seja, além das horas que ela trabalhava no dia a dia, o que ela estava fazendo a mais é que esse bônus horas aí a mais. Ela tem 1 milhão de horas a mais. É esse que está o problema. Porque qual é a essência do materialismo? A essência do materialismo é: você vai para o seu local de trabalho, você trabalha, exerce sua função, você vem para casa, ei,
tudo que você tinha para se empenhar, tudo que você tinha para se doar e se dedicar e se comprometer e realmente se envolver e realmente se desgastar no dia, tem que ser naquelas horas do trabalho. Porque depois dali acabou, né? Não quero mais me empenhar mais nada. Então vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil mesmo. Né? O próprio ato de estarmos aqui em um estudo, depois de todo mundo, horas e horas de trabalho, né? Tem visto diversas pessoas às vezes saem de madrugada para trabalhar e às vezes engata em reunião de estudo. É uma busca. É a busca só do aprimoramento? Não, é que essa mesma essência dessa busca seja realmente o drive de boa vontade e coragem em vários outros cenários e situações de convivência, vida de relação, seja de casal ou não, como que nós vamos agir, reagir, como sermos mais bondosos, zelosos. Às vezes a pessoa não está podendo conversar. Ah, eu vou falar uma coisa bonita para a pessoa. Às vezes a pessoa quer um ovo frito. Um ovo frito só, e você faz com carinho. Eis aqui seu ovo frito para você com muito carinho. A pessoa acha até que é uma palavra jocosa, uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. É tão estranho que se você for ser muito carinhoso com alguém, a pessoa acha que está brincando. Tão disparate que é hoje a vida aqui na Terra. Mas você não está aspirando desenvolver-se ao máximo em atitude de amor e de carinho? Ela tem que se expressar em todas as suas ações. Você vai varrer o chão com mais carinho, você vai lavar a louça com mais carinho, você vai conviver com mais carinho e vai se doar sempre sorrindo e feliz. A criança veio e sujou o chão. Aí você vai e varre. A criança veio e sujou o chão de novo. Você não se revolta, você sabe que ela é uma criança. O autocontrole dela é quase nulo. Você vai e explica, educa, mas você sabe que a chance de você explicar e educar e ela errar mais 30 vezes é quase que de 100%. É aquela questão que a gente estava conversando sobre o Cristo, né, com relação a Judas. Não tem como ele chegar para Judas. Judas, a revolução é uma bobagem. Não faça isso. E engraçado, né? O que é mais estranho sobre o exemplo de Judas é essa coisa de ter um pensamento fixo, prisioneiro, e o quanto que isso realmente é estranho na nossa vida. E Joana de Anjos fala muito sobre isso, né? Também no livro Ser Consciente. É que a gente não percebe o quanto que o nosso pensamento ele está sempre prisioneiro a uma ideia fixa, a uma forma fixa de como viver, de como falar, de como agir. É estranho, a gente não percebe. A gente não se percebe, né? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo, vai percebendo. Através de quê? Através de tarefas que nos são depositadas no nosso caminho. Né? A gente não pode imaginar que que a gente vai crescer e evoluir em um lugar controlado. Por exemplo, a convivência numa escola. Escola aqui terráquea mesmo, né? Essa escola aqui de chamados seres humanos. Que as pessoas, né, estão sempre preocupadas em se tornar humanas. A escola está sempre tentando treinar a pessoa com relação a aspectos de convivência, melhores condutas, né, o melhor jeito de agir, reagir. Mas você tem certeza que o professor está dando o máximo de exemplo na estrutura de convivência? Porque eu conheço professores que faziam piadinhas, debochavam do aluno, debochavam do cabelo. Porque a forma adoecida dele de amar era através de implicância, era através de um ficar fazendo anedota, piadinha um do outro. Tudo bem, é aquela forma adoecida. Mas o outro que está mais adoecido ainda vai entender de uma maneira errada. Aí você pensa assim, ué, mas todos aqui na Terra são obrigados a essa estrutura de convivência. É raro você achar algum lugar onde a criança não vai poder ir para a escola. É quase que uma obrigatoriedade legal. Onde você reencarnar em repúblicas, você vai ser obrigado a ir botar seu filho na escola. Mas ninguém para pensar sobre isso. Poxa, então quer dizer que você vai expor uma criança que você ama muito, que você diz que é seu filho, que você ama muito, a uma série de situações difíceis? Exatamente. Exatamente. E eu tenho certeza que ela vai buscar
entender e viver o melhor. Mas você entendeu? É quase que um microcosmo do que Deus está nos providenciando. Né? Estamos adentrando em a escola Planeta Terra, onde tem vários níveis. A diferença é que aqui mistura todas as turmas. Todas as turmas estão misturadas. Não tem separação. Está tudo misturado. Né? E qual é o que diferencia, o que separa um do outro? O grau de vibração do seu pensamento. O grau de vibração do seu coração. É só isso que diferencia. Você pode estar misturado com centenas de pessoas completamente diferentes de você, muito piores do que você, mas o seu grau de vibração, de certeza no Pai, de certeza que você tem que se empenhar ao máximo, de ser mais bondoso, de ser mais... E que, sim, tem aspectos de bondade que você ainda não domina. Tem sentimentos associados ao amor que você ainda não domina e que você quer ter mais experiência, para ter mais confiança. Para que em condições adversas você exerça cada vez melhor os sentimentos que você já anima. É isso o grande treinamento. Agora, é difícil, não é fácil. Por quê? Ainda estamos trabalhando intensamente no subsolo do nosso consciente. O subsolo da edificação. Tem muita coisa enterrada no nosso subsolo. E aí a gente levanta a parede cai. Levanta um quarto, cai. Levanta uma torre, cai. E a gente não entende por que está caindo. Por que está caindo? Porque você não está construindo o subsolo. O subsolo, o arcabouço básico, essencial, para realmente você construir a vida. Mas sim, você já é a luz do mundo agora. Você já pode refletir a luz divina agora. E através dessa experiência que cada vez você vai construir melhor o seu mundo íntimo. É outro nível de experiência. Então, se você perguntar para alguém, como é que você aprendeu a andar de bicicleta? A pessoa não sabe explicar. Como é que você aprendeu a fazer essa conta, aprender isso aqui de matemática? A pessoa não sabe explicar. E todo mundo sabe por que a pessoa não sabe explicar. Né? A gente sabe disso em detalhes. Né? A pessoa passa só 1/3 da encarnação realmente animando o corpo físico. 1/3 você está dormindo, você está fora do corpo físico. Você tem outras experiências naquela encarnação. Você acha que é fácil falar a língua portuguesa? Não é fácil. Um idioma difícil para danar. Para escrever, pior ainda. Falar difícil pra caramba. Então, assim, você acha que todo mundo vai reencarnar sabendo língua portuguesa? Ah, não, mas eu aprendi a falar com meus pais. Não, isso é uma ideia ilusória que você criou da sua cabeça. Você fica criando essas ideias alucinadas de que você aprendeu a falar com os seus pais. É óbvio que não. Senta e faz a estatística. Quantas horas, quando você era criança, que você esteve realmente numa conversação com um adulto, com a mãe, com o pai. Eu estou falando com a mãe e com o pai que não fica e blá, 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 ainda te ensina a falar errado. Eu estou falando realmente conversando e falando com alguém que realmente quer te ensinar um idioma. Você vai tomar um susto. Aí você vai descobrir, como a gente descobriu lá no ESD, estudando no ESD, que, na verdade, o básico do básico você às vezes aprende com o seu espírito anjo da guarda. Ele vai te ensinar tudo. A andar, a falar. E você está achando que são seus pais. E não são. Tá entendendo? Então, assim, você acha que aquele que te treinou para aquela encarnação, ele está preocupado se você vai agir certo ou errado? Ele está preocupado em exercer o que a vontade divina alocou a vontade para ele. Confluiu com a vontade dele. Eu tenho que auxiliar esse espírito que vai reencarnar. Não importa se a experiência dele for boa ou ruim. Não importa se ele sucumbir a paixões. Não importa. Se ele conseguir animar um pouquinho o ensejo de praticar o bem, às vezes de um elo familiar, né? Tem um carinho profundo pela mãe, pela avó, aí a pessoa vai lá, se desvela, cuida, né? Fica até tarde cuidando da pessoa, não sei o quê. Esse é um ponto de luz, de autoconstrução incrível, em que a pessoa está se desenvolvendo, mas é um desenvolvimento oculto, a pessoa não percebe que está se desenvolvendo, né? E é gradual e lento. O processo todo é o momento que a gente chega agora, de querer controlar a nossa vontade a sermos o quê? Mais benévolos.
mais indulgentes, ou seja, mais compreensivos e tolerantes com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Por quê? Porque estão todos em treinamento. Estão todos em treinamento. Meu Deus, eu estava andando numa cidade, jogaram bomba atômica em cima de mim. Eu fui dizimado. Você está triste, revoltado? Não. Eles ainda acreditam em guerra. Fazer o quê? Eles vão continuar jogando bomba por um bom tempo. Você não se revolta. Você não se preocupa com isso, não é você que está jogando bomba. Você não tá, por que você vai se revoltar com isso? Isso você já perdeu da sua essência. Eu não acredito em destruição como métrica de transformação. Então você não vai querer exercer nunca mais. Você tem que se preocupar se surgir situações em que você estiver no poder e você desejar exercer. Só que quando você está no poder, você pode abdicar do poder, não tem ninguém te obrigando. Outro pode exercer, fazer o quê? Né? E daí as pessoas não entendem. Falam mal, cara, de vários personagens históricos sem entender o compromisso complexo que eles tiveram que assumir. E é claro que várias coisas se perdem nesse processo, mas já se sabia que iria se perder, ok? Então a gente não pode perder isso de vista. Nossa, eu tive uma encarnação desgraçada, eu fiz isso, fiz aquilo errado. Mas você também fez coisas certas, você também desenvolveu certos carinhos, certa atenção, você desenvolveu certo zelo. Não está perdido, não. Não pensa assim. Você vai achar que, poxa, nunca tem solução. Ou pior, sempre que vai reencarnar vai dar tudo errado. Pelo amor de Deus, né? Que mania de perfeição é essa? Somos perfectíveis, né? Estamos em processo de aperfeiçoamento. Mas você quer ser perfeito amanhã? Não quer esperar um pouquinho, não? Vai galgando novas experiências, novas situações. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Que tipo de pensamentos e sentimentos, especialmente sentimento, que nesse mesmo livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos explica que a origem de todos os pensamentos vem de sentimentos. Que tipo de sentimento você governa no seu dia a dia? Sobre como você sente a vida, como você se sente em relação ao trabalho, como você se sente em relação ao próximo. Eu acho que eu não sou tão útil, não. Peraí, você acha, quando você pensa isso, eu acho que eu não sou tão útil, não. Você pensa com qual intenção? De automaticamente se autodesligar de tudo? Isso dá muito trabalho. É melhor imaginar que eu não sou tão útil, então eu não sou tão necessário. Se eu não sou tão necessário, as coisas vão conseguir fluir sem mim. Se vão conseguir fluir sem mim, eu posso ficar sem fazer nada. Não preciso ficar preocupado com isso. É uma fuga ou realmente uma certeza para poder você realmente se empenhar numa transformação? Ou é uma fuga para incúria, né? Ou seja, não fazer nada com relação ao seu próprio mundo íntimo, com relação ao mundo íntimo do próximo e com relação às obras que Deus aloca para você, você querendo ou não. É esse o ponto-chave daquela página. Tão complexo de entender. E como que isso impacta na mesa mediúnica? Como que isso impacta na mesa mediúnica? Estamos dando essa volta toda para falar justamente disso. Você está na mesa mediúnica, está tendo comunicações mediúnicas, entenda, você está ali como um espelho divino. Alguém vai narrar alguma coisa que está com raiva. Você vai ficar com raiva junto? Por isso que a gente sempre falou na reunião de estudo sobre o livro dos médiuns. E o livro dos médiuns ele é muito técnico, ele é muito estrutural, muito cientificista. Ele é muito científico no sentido de métodos, de análise, de estrutura, muito científico. Só que eu sempre gosto de pegar essa parte científica. Calma aí, vamos dar uma pausa também. Que sentimentos estamos animando na hora da reunião mediúnica? E aí eu volto a falar. Nossa, pessoas que cometeram suicídio. Tenho raiva de pessoas que cometeram suicídio. Cuidado. Às vezes 1/3 que vai se comunicar vai ser suicida. E aí? Às vezes você nem percebe que você tem essa angústia, essa raiva, ou esse desconforto com alguém que cometeu suicídio, porque você também já cometeu. Aí como você gosta de se autopunir, e se autoflagelar, e se autoperseguir, você acha que esse sentimento que você carrega é com relação ao próximo. Mas, na verdade, é com relação a você mesmo. Então, as páginas iniciais que a gente vem tratando aqui, todos os aspectos que a gente vem tratando, é importante a gente entender
que nós não deixamos de ter sentimentos, ou nós não deixamos de mudar, nós não alteramos automaticamente os nossos sentimentos só porque adentramos uma mesa mediúnica. Nós continuamos animando os mesmos sentimentos. É esse o problema. Então tem que tomar muito cuidado como a gente se sente. Não só na hora, como dias antes, igualmente. A semana anterior. Né? Como é que você sente a vida? Ou seja, é a correlação ao aspecto contínuo da vida. Precisamos melhorar a nossa forma de sentir a vida. Porque lá os trabalhos são necessários também, que empenhemos o nosso coração, o nosso sentimento e o nosso pensamento alocado na lei de progresso de Deus para com todos. Todos estão progredindo. Nossa, olha, esse espírito se comunicou, zangado, chateado. Não tem problema, faz parte. Vai passar também. Tudo se transforma. Se os espíritos fora do corpo físico têm total paciência, zelo e carinho, temos que ter o máximo de paciência, zelo e carinho pelos processos que vão se desenhando. Então, sim, é importante a gente perceber esses aspectos. Mas vamos voltar aqui para a página. Perdão, vamos voltar aqui para o livro dos médiuns, tá bom? Nós fechamos o item 162. Errei! Depois de um tempão nesse item 162, nós fechamos, né? Que é um item assim, importantíssimo, né? Que tem a ver com o que a gente estava falando sobre edificação. Um aspecto da edificação do médium é isso, né? O médium, ele quer sair da condição de estado simplesmente médium natural, a coisa está acontecendo naturalmente, como aquele que quer realmente participar, o médium voluntário. Ele quer realmente participar. Nossa, eu acho que essa obra, eu acho que essa atividade é importantíssima. Eu quero colaborar, eu quero auxiliar. E pronto. Você já está animando a sua boa vontade de cooperar voluntariamente. Não, eu tenho que ir para a reunião, sabe por quê? Eu estou sentindo umas coisas estranhas. Tem muito médico que fala isso para a gente. Se estou sentindo umas coisas estranhas, aí eu tenho que ir. Aí a pessoa fica viciada nisso. A pessoa só vai porque está sentindo coisa estranha. Quando não está sentindo nada, ela não vai. Mas então não entendi. A pessoa continua se comportando como médium natural. Somente quando a peteca, ou sei lá, a bola quica de lá para cá, é que você quer arremessar de volta. Não entendo isso. Você quer ser médium? Então, temos que evoluir para o médium voluntário. E isso também é uma construção. É uma construção. Kardec deixa isso claro. E está totalmente alinhado com a página inicial, né? Por isso que a gente deu essa volta toda, porque foi isso que a gente encerrou aqui nesse último item, ok? Então, ele terminou o item falando sobre a moralização de um espírito, né? Como é importante, às vezes, ter alguém para dar um conselho, né? Uma terceira pessoa que possa dar um conselho. Por isso, essa necessidade dessa conversação. Não necessariamente espíritos de maior envergadura conseguem simplesmente começar a falar com o espírito e conversar para dar um conselho. Às vezes é difícil, mas um coração zeloso e amoroso consegue encaminhar. A gente tem que tomar muita cautela com relação a isso. Muita cautela. Temos que compreender que, por vezes, o espírito não sabe como chegou ali. Mas ele não sabe que, às vezes, a mãezinha dele do passado, preocupada com ele, com o coração que está lá, né? Com o coração sangrando, desconjuntado, de tanto persistir por caminhos atrozes, pede ao Cristo a possibilidade de trazer o filhinho para uma conversa, para uma intercessão de amor. E às vezes é permitido, e ele nem sabe como foi parar ali. Às vezes chega zangado, né? Porque às vezes estava com outras intenções, com outros objetivos, e arrancado daquele objetivo para estar ali. Mas aí fica achando que foi alguém da reunião que arrancou a pessoa. Ou que foi um espírito superior que foi lá arrancar. Não, quem arrancou a pessoa de lá foi o coração de alguém que ama muito ele. É isso que a gente tem que começar a perceber. Todos estão... Ninguém nasceu de chocadeira. Todos nós estamos interligados a outros corações. E esses corações sempre nos auxiliam a socorrer as nossas quedas, as nossas frustrações, as nossas paixões, os nossos excessos, né?
Então temos que ter essa conscientização que sim, por vezes esse coração de mãe, esse coração amoroso, zeloso de mãe, de pai, de vó, de vô, de tio, enfim, não importa. Ele está ali buscando aquele auxílio para aquela pessoa que ele gosta muito, porque ele ama muito. E o amor é o que governa os destinos. É o amor que controla as galáxias. A gente tem que começar a entender essa essência. Então, quando às vezes a gente observa espíritos que narram isso, que não sabe como foi parar ali, que foi retirado de lá, que estava em convivência com alguém lá e queria estar perto da pessoa, e é tirado de repente, não sabe como isso acontece, não se enganem. Não é no sentido brusco da palavra, e sim no sentido do amor. Existe todo um laço afetivo profundo que controla e conecta uns aos outros. Controla por quê? Porque o amor promove a transformação de cada um de nós em relação até mesmo às nossas intenções. Ok? Então, vamos avançar aqui para o item 163 para a gente fechar e a gente fecha esse capítulo, tudo bem? Vamos lá. Item 163. Então, nessa categoria, parece à primeira vista, e aí vamos só citar novamente que categoria é essa que ele está falando, médios de efeito físico, ok? Ou seja, médiums que, sejam ele consciente ou não, voluntários ou naturais ou não, o fenômeno físico ocorre. Corpos se quebram, coisas se voam, né? Há todo um fenômeno físico acontecendo. Esses médios de efeito físico. Então, vamos voltar aqui, 163. Nesta categoria, parece à primeira vista, se deveriam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural. Verdadeiros torpedos humanos. Aqui, torpedos em relação ao nome de um peixe, né, que era comum falar sobre isso na França. Verdadeiros torpedos humanos, a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Atração e repulsão aqui está falando de efeito da física, realmente, né? Você ter campo magnético de atração, vira o campo para o outro lado de repulsão. É nesse contexto realmente de forças, né? Físicas, né? Forças realmente forças mecânicas, né? Então ele continua. Errado, porém, fora considerá-las médiums, porquanto a vera mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Por que eu grafei essa frase aqui, grafei profundamente? Porque várias pessoas me perguntam assim, isso é mediunidade? Isso assim que eu estou sentindo é mediunidade? Isso assim que aconteceu é mediunidade? Aí, a gente para de explicar, olha só, mediunidade é a participação de um segundo elemento, chamado espírito. Por isso que, como é difícil distinguir, chama-se fenômeno mediuanímico. Fenômeno mediuanímico. Não se fala somente mediunidade. Não se sabe o quanto de animismo, ou seja, quanto sua alma está participando. E você, como espírito, também promove fenômenos. Tem capacidade de manipular. Se o espírito que está desencarnado consegue manipular fluidos, por que você não manipula? É claro que você manipula. A prova viva é que você está manipulando continuamente um corpo físico. É uma manipulação fluídica. A gente não acha que é, mas é. Você está animando o corpo físico. Ué, mas você é um espírito, você não tem corpo físico. Você precisa do perispírito. Sem o perispírito, você não teria como animar um corpo físico. Ué, mas eu entendi que os fenômenos mediúnicos também ocorrem de perispírito a perispírito, por manipulação de fluidos do médium, né, de essências constitutivas perispirituais do médium, com essência constitutiva perispirituais do espírito desencarnado, que juntam-se ali e conseguem produzir, né, uma mistura de tal maneira que conseguem promover um fenômeno. A gente estudou isso várias vezes em outros itens. E sim, é exatamente isso. Ué, mas você não está animando o corpo físico? Você está continuamente controlando o perispírito para animar um corpo físico. Você nunca parou de treinar isso, não. Você sempre esteve em execução contínua sobre isso. Só que quando você fala mediunidade,
não é o animismo, não é você controlando. Há uma intervenção direta de um espírito. Tem que ter um segundo elemento, pensante, que vai manipular e interceder, trazer uma mensagem ou produzir um fenômeno de coparticipação. Olha a coparticipação de novo aí. Sempre por cooperação. Tem que haver uma cooperação. Ou o médio, né, fornecendo esses recursos, que vai ter que acabar fornecendo, senão não tem como ocorrer o fenômeno, como também, parcialmente, o espírito desencarnado utiliza-se de partes essenciais do seu perispírito para promover o fenômeno. Então, por isso que a gente fala mediuanímico, porque é muito difícil pontuar. Não, aqui teve sim a participação de um espírito. Não, aqui não teve, foi só você mesmo manipulando, de forma inconsciente. Como é que você vai definir esse limite? Ok? Mas a essência da palavra mediunidade supõe a intervenção direta, sim, de um espírito. Ok? Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências hão provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Várias pessoas... ele está falando que, por exemplo, atração... Todo mundo passou por isso, né? Todo mundo depois entendeu esse fenômeno e não se importava mais. Você chega naquela televisão antiga de tubo, você chegava com o braço perto, os cabelos da cabeça ou do braço ficavam levantando os pelos do seu braço. Porque era o campo magnético do tubo. Porque o tubo de televisão de antigamente eram raios catódicos. Era um tubo, ali dentro tinha vácuo, né? E você tinha raios catódicos, uma fonte para gerar e projetar a imagem numa tela de vidro. Então, quando você chegava perto dessa tela de vidro, ela estava magnetizada, porque você tem cátodo e anodo. Você tem diferença de potencial, tem campo elétrico e tem campo magnético. Quando você se aproximava muito, você percebia o campo magnético. Né? O campo elétrico se decai ao quadrado e o campo magnético se decai ao cubo da função. Então, quando você se aproxima bem da tela, você percebe os pelinhos do corpo levantando. Se afastou 2, 3 centímetros, você não percebe mais. Não, mas isso acontecia com pessoas no passado, de um ser humano para com outro. Mas eles não sabiam que tinha uma coisa chamada carga eletrostática. Existiam vários fenômenos que aconteciam realmente totalmente elétricos e as pessoas chamavam que a pessoa era um médium elétrico, entendeu? Daí Kardec veio comentar sobre isso. Pode falar, Paloma. Eu posso estar fazendo uma pergunta boba, mas agora você falando sobre isso, eu lembrei daquele fenômeno, que eu nem posso dizer se é um fenômeno, né? Você vai poder explicar bem sobre isso. Lembra aquelas pessoas que entortavam colheres, garfos? Lembra disso? Sim, Nem sim. aparece mais, né? Falando sobre isso. Muito tempo que eu nunca mais ouvi sobre isso. Mas tem alguma coisa a ver? Então, ali, vamos supor que realmente, mediunicamente, ou uma condição de efeito físico, né? De efeito físico, ao entortar de uma colher. Na época de Kardec, levantava-se mesa, a mesa ficava voando, volitando do chão, a mesa que pesava 3, 8, 10 quilos. Entortar uma colher não é nada perto disso, mas enfim. Eu estou falando com relação do tipo pensando em trabalho, né? Trabalho mecânico, né? Força vezes distância. Se você pensar em uma mesa volitando, ele está o tempo todo suportando a força promovida pela aceleração da gravidade. Então, o entortar de uma colher não chama tanta atenção. O que aconteceu no meio de campo no passado sobre isso é que tiveram tantas pessoas fazendo fraude, tantas pessoas executando isso como uma espécie de mágica, né, de uma atividade circense, uma atividade de entretenimento normal, as pessoas buscarem esse tipo de entretenimento, não tem problema nenhum. O que acontece é o seguinte: como é que você vai distinguir o que é realmente mediúnico e o que não é? Não é tão trivial assim. Foi criada uma série de recursos de ilusão, né? Hoje já existe essa classificação de mágicos, chamados de ilusionistas. Ele trabalha princípios físicos de espelhos, de luz, de vapor, de holograma, para poder iludir as pessoas.
Totalmente natural, é a atividade dele. A questão toda é o seguinte, não se sabe em detalhe o quanto que isso foi realmente um fenômeno físico. Com certeza pode ter acontecido, de realmente ser um fenômeno físico. Por efeito físico, por realmente efeito físico mediúnico. Mas é difícil separar, é difícil compreender se é realmente ou não, ainda mais nesse contexto. Agora, aqui no contexto que ele está falando, explicitamente falando, é que eles acreditavam que a pessoa que era um médium de efeito físico, dotado de certa eletricidade natural, como se o corpo dela fosse, sabe, uma bobina de Tesla. Não, seu corpo é uma bobina de Tesla. Você do nada descarrega. Tem pessoas que chegavam assim, você chegar perto de alguém, a pessoa tomava um choque. Já percebeu isso? Já aconteceu isso com vocês? Alguém chegou perto de você, já aconteceu comigo o contrário. E eu dei um choque na pessoa, a pessoa achava que eu estava eletrificada. Só que a pessoa não percebe, e é claro que você pode fazer esse teste, né, fazer esse tipo de estudo, é um estudo de efeito físico, mecânico da vida, do planeta Terra. Se você pegar um suéter, uma roupa de lã e ficar esfregando, 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 sei lá, um pedaço de plástico, vai ficar eletrificado, com uma carga eletrostática. Uma carga eletrostática já promoveu acidentes graves, até em posto de gasolina. Se inicia uma combustão do combustível porque houve uma descarga elétrica da mão encostando. Chega a bater até 50 mil volts, 25 mil volts, entendeu? Depende de quanto de atrito ocorreu. Né? Por que, por exemplo, demorou muito, não sei se vocês conhecem essa história, né? Quem gosta desse tipo de conhecimento e corre atrás para conhecer um pouco, descobre umas coisas inusitadas. Demorou muito para o ser humano descobrir por que não se deve pegar uma pessoa que caiu no mar e issa ela no helicóptero. Não, vou salvar a pessoa. Aí joga lá uma corda, issa a pessoa no helicóptero e procura o barco mais próximo para poder socorrer essa pessoa. Aí chega no barco mais próximo, é um transatlântico gigante, um navio tanque de petróleo. Tadinho, ele é um náufrago de um barco. Vou botar ele naquele tanque. A maioria desencarnava com problemas do coração. Ninguém entendia por quê. Até que chegou um físico e falou: olha só, vocês estão matando todo mundo. Literalmente destruindo o corpo físico de todo mundo. Porque quando você tira a pessoa do mar e sai levando num cabo e coloca, por exemplo, a pessoa num navio gigante de aço, enquanto você ficou uma certa distância voando com aquele cabo e com aquela pessoa pendurada, você está promovendo atrito com ar, você está gerando carga eletrostática. Quando você coloca a pessoa, ela pisa no convés de um grande, como se fosse um grande aterramento, né? Você promove um grande aterramento, toda a corrente elétrica que é produzida durante o atrito se descarrega rapidamente e a pessoa vai a óbito. E as pessoas não sabiam disso. Eu estou falando de coisas que revolucionaram sei lá, 100 anos para cá, vai? Ou 50 anos para cá, é recente. As pessoas não sabiam disso. Da carga eletrostática, o poder da carga eletrostática, que é bizarro. O malefício que ele pode causar. Então, nessa época também, eles não sabiam. Quando eu via a pessoa assim, que alguém se que dava choque, mas a pessoa às vezes dormia num lugar lá que tinha um tecido e ela ficava carregada eletricamente. As pessoas não pisam no chão mais, todo mundo só anda de calçado o tempo todo. Né? Dentro de casa está de chinelo. Chinelo do banho, chinelo do não sei o que da casa. Nunca pisa descalço em lugar nenhum. Nunca entra em aterramento com a terra. Então você só pisa em coisa de borracha, só pisa em coisa de madeira. É claro que seu corpo continua carregado se você gerou atrito de carga eletrostática. Né? Então é sobre isso que ele está falando. Que as pessoas acreditavam que era um fenômeno mediúnico, um efeito físico, e que a pessoa tinha uma eletricidade natural. Né? Mas não é nesse. Aí ele vai e explica que não é isso exatamente, que foi uma má interpretação. Por isso que ele continua. Ora, no caso do que falamos, concludentes experiências hão provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. É eletricidade pura, realmente. Esta estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar-se na história do espírito batedor de Berzamberg.
porém, as mais das vezes, de todo independente de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações, desde que este caráter não exista fundamento há para serem atribuídas a causas puramente físicas. Por que eu grifei aqui também? Porque a gente conversou sobre isso lá nos primeiros capítulos do livro dos médiuns, e a gente achava que não era tão importante. Eu falei, isso vai se repetir várias vezes, ele vai falar isso de novo várias vezes. Você não consegue explicar do ponto de vista mediúnico, para de ficar falando que tudo é mediunidade, pelo amor de Deus. Vai estudar e descobrir se não existe outro fenômeno que você não está percebendo. Né? Senão a gente vê que tudo é mediunidade. Né? Não, olha, aconteceu isso assim, sensado. Nossa, mediunidade não é mole não, hein? Aí você olha para a pessoa assim, do que você está falando, meu Deus? Isso é um fenômeno físico. Não tem nada a ver com mediunidade, é uma propriedade da matéria que você desconhece. Por desconhecer, você bota, né? Que foi aquele capítulo do do que era oculto e sobrenatural, né? Tudo que é sobrenatural você quer associar à mediunidade. A gente tem que tomar muita cautela sobre isso, né? Desde que este caráter não exista, ou seja, uma manifestação inteligente, fundamento há, né? Já é uma base, já existe uma base para serem atribuídos a causas puramente físicas. Não fique tentando criar uma situação, né? A questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que quaisquer outras a tornar-se médios de efeito físico. Cremos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-la. Então, Kardec deixa claro, para poder fazer a afirmação que você queria ouvir, Paloma, que você perguntou, que você comentou, na verdade, a gente precisa realmente, para poder ter essa certeza, né, se é mediunidade ou se não é, de efeito físico, tem que pegar e estudar realmente o caso, testemunhar o que está acontecendo, observar qual é o objetivo dessa intervenção mediúnica, qual é o objetivo desse caráter inteligente, dessas manifestações. Então é só para ficar brincando, é só para diversão, é só pela frivolidade, por si só, é estranho. Né? Você deve ter um objetivo. Tudo gasta energia. Energia no universo não é de graça. Então tem que ter algum objetivo por trás maior. Né? Então sempre tem um objetivo maior. Aí a gente observa, por exemplo, que por vezes o único objetivo da pessoa é o objetivo financeiro. Ela quer iludir, enganar as pessoas, conseguir dinheiro. Então pode ter certeza. Espíritos realmente que estavam promovendo o fenômeno para um despertar, para um desabrochar de consciência e tudo mais, eles se afastam. Eles não participam mais do fenômeno. Ah, mas espíritos zombeteiros podem continuar participando e aí sim seria mediunidade. Sim, mas você está buscando essa mediunidade? Está buscando ser testemunho dessa mediunidade? Não, né? Você quer ser testemunho de outros tipos de mediunidade. Bem, gente, finalmente fechamos esse capítulo e semana que vem aí vamos ver se a gente consegue dar um dinamismo um pouquinho maior, porque aqui vai ser um pouco mais rápido, né? Vamos avançar para os médios sensitivos ou impressionáveis, logo em seguida os médios audientes e médios falantes, e assim sucessivamente, essas subdivisões que Kardec vem nos esclarecendo e atualizando, né? Sobre as formas, né? Ele vai declarando as não forma, mas assim, como se manifesta a mediunidade, né? As manifestações que ele observou, que ele catalogou, que ele deixou bem claro na sensibilidade e capacidade de testificar, né? Ser testemunho desses fenômenos, tá bom? Então ele está narrando geralmente fenômenos ali que ele mesmo viu, ele mesmo participou, não é algo que alguém contou para ele. É isso aí, gente. Mais alguma dúvida, alguma coisa? Ou podemos encerrar? Tudo bem? Vanessa tá quietinha, Vanessa tá falando nada. Tomei um susto. Susto por quê? Das edificações? Não, um acidente. Oi? Um acidente.
Levei um susto. Um acidente, não entendi. Acidente perto de mim. O cara da moto chegou a bater no meu carro. Caramba! Mas não, foi outra pessoa, mas parece que não se machucou, não. Então, assim, fiquei meio atordoada. É, né? É bravo. Mas eu só tenho que dizer uma coisa. A gente, falando da página inicial, a gente podia só um pouquinho ser menos testado, né? Porque quando vem, não vem de uma só vez. Veio Aí, tudo. se vocês perceberem, gente, quando a gente bota o nome lá para fazer o tratamento espiritual e a gente tem que trabalhar perto do horário, acontece uma coisa que é para você se desequilibrar. Não sei se vocês já perceberam isso, mas pelo menos comigo eu passei a notar isso. Toda vez quando dá 4h15, acontece algo. Ou um cliente liga reclamando, ou a gente descobre um erro de um funcionário, ou, olha, eu sei que tá difícil. E ontem foi difícil, porque já foi para a ponte, para ir para o Rio, 3 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí chego no escritório, desculpa que eu tô desabafando, né? Não tem nada a ver com o estudo. Pode falar, sem problema. Aí chego no escritório, o computador de uma pessoa não funciona. Aí para resolver. Aí quando dá 4h15, a arquiteta liga dizendo que não entregaram os móveis. Aí eu tenho que ligar para as pessoas para poder. Enfim, é muito teste de uma vez só. E aí eu vim depois falando de noite, né? Eu falando, porque quando eu venho no trânsito, eu venho refletindo. Caraca, errei muito ontem. Tem Não, não, muita não, 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 coisa. não. Você tá pensando, não, você tá pensando errado. Não errou muito. Não, não. Não, não Deixa eu pensa só assim. ter que complementar. Não era para eu ter agido dessa forma, eu podia ter agido de outra forma. Mas foi muita coisa ao mesmo tempo. E aí eu não consegui. Então, assim, foi uma